E no caso dela, entendo, repito, que ela será avaliada para determinar a responsabilidade penal dela. Provavelmente será inimputável, e a partir daí, o que será feito nesse caso? E antes da gente falar de um outro assunto que as pessoas agora gostam muito, que é a maturidade criminal, vamos pedir o mapa aqui, para a gente mostrar onde fica essa região do nosso país. A gente tem aqui o mapa do Brasil, a gente vai aqui para a região de São Paulo, estado de São Paulo, e a gente vai aqui para o litoral. Vamos para Peruíbe, né, que é uma região bastante populosa aqui do nosso litoral paulista, e vamos para o bairro de Beira-Mar, na rua desculpa, na rua Antônio Siqueira, aonde esse crime, infelizmente, aconteceu, esse crime aí brutal. E aí, meu amigo professor Christian, o professor Christian me ensina muitas coisas, eu adoro aprender com ele, né? Eu digo que feliz é aquela pessoa que está sempre disposta a aprender. E ele me ensina muito sobre a questão da maturidade criminal. Quando a gente olha, né, esse crime, esse homicídio, não me parece um crime desorganizado, e você me corrija, até para eu saber se eu vou ter que ainda ficar estudando mais. Você fala bastante sobre essa questão que a uma pessoa nunca vai cometer um primeiro crime com esta natureza, que nós evoluímos. Começamos com pequenos crimes, não somos descobertos e vamos evoluindo, ou mesmo que sejamos descobertos, Amadurecendo. exatamente, aí, né, ele vai para o universo penitenciário, sai dali, é o que a gente vê, né, com a reincidência, e você vai ganhando, né, um degrau a mais aí nessa escala. Essa mulher possivelmente cometeu outros crimes. Isso é importante, Carla. Você falou, alguém ajudou? A maturidade é dela ou de outra pessoa? Ela foi obrigada a assumir ou não? São perguntas. Realmente, você cortar a genitália, abrir uma pessoa, tirar um órgão, isso exige frieza. Um primeiro crime, dificilmente uma pessoa vai fazer isso. Então, quem fez isso? Ela, outra pessoa, já está no processo de amadurecimento criminal, sim. Não é a primeira vez que faz isso. Então, se você faz uma avaliação e percebe que ela não é capaz de fazer isso e assume isso, ela é vulnerável. Alguém está fazendo ela assumir? A polícia vai responder isso com toda certeza. A pessoa que efetivamente fez tem maturidade criminal. Então, isso é muito comum em cenas de crime. O nível de brutalidade, o local que é escolhido, se houve impulsividade, se houve organização ou desorganização. Então, são elementos que demonstram no DNA psicológico dessa pessoa se é uma primeira vez. Uma pessoa que comete um crime por impulso, por reação, os antigos passionais são os crimes de ódio, tem uma configuração muito diferente do tipo de arma, o tipo de violência, a área do corpo que é atingida, são poucos ferimentos. Mas quando você vê toda uma preparação, uma calma para atacar, para utilizar uma arma e desmembrar uma pessoa, mutilar uma pessoa, isso demonstra calma, frieza, preparo e um grau de violência altíssimo. Então, é possível, nesse caso eu concordo também, que alguém pode ter ajudado ela e precisa realmente confirmar se foi ela. Ela fez ou ela assumiu? É, não, porque é assim, não é um crime qualquer, né, Christian? Não é Não. assim, porque assim, como se só matar fosse, né, algo menor, mas é matar, né, e retirar aqui os órgãos genitais e oferecer para alguém comer. Então, assim, tem uma ritualística aqui, né? É por isso que é importante, eu tenho certeza que o IML vai conseguir responder isso, Carla. É, com certeza essa panela foi apreendida e vão verificar se tem. E é possível, se foi colocado um órgão humano, né, vai ser observado com DNA, restos, vestígios humanos ali. Não tenho sombra de dúvida, ou se era animal ou humano. Então, e tem que ver no corpo, tá faltando realmente um órgão interno, só o pênis foi colocado. Enfim, isso vai ser esclarecido ainda, mas aqui estamos no campo das narrativas, a gente tem que valorizar a narrativa.
E Uhum. se ela é mentirosa, por que ela mentiu isso? Isso é E importante também. por quê? Dentro dessa especulação sobre a vulnerabilidade dela e das pessoas que ali estavam, veja, ela é uma mulher em situação de rua no mundo machista, no mundo misógino. Outros podem, ela pode ter sido abusada, ter avisado alguém, essa pessoa ter feito e você assume. Ou ela realmente ter feito, esperado ele dormir, atacado ele. Então, são tantas possibilidades. E quando a gente fala de maturidade criminal, a gente olha para essa cena e vê ali uma organização. Então, houve uma premeditação, houve ação e houve uma mutilação pós-mortem. Então, isso fala muito da pessoa ou das pessoas que realizaram esse crime. E tem também a questão, né, até do apelido dela, né, a cigana. Então, assim, eu quero, né, que me conheçam como a cigana, como se, né, eu estivesse naquele momento ali, a cigana que vai praticar alguma ritualística, né. E é Ela não é o curioso isso, nome dela, né. que no inconsciente coletivo, ciganos foram perseguidos historicamente. Sim, sim. Agora, quando ela traz, de novo, queria falar mais um pouco da questão da simbologia, né, da simbologia de retirar o coração e o pênis. Quando você, né, que é uma pessoa que estuda isso, qual a importância desses 2 órgãos? Porque ela podia ter tirado o fígado, sei lá, o pulmão, cortado a cabeça, arrancado os olhos. Se comprovando que isso é factual, é crível e factual na cena do crime, observa que quem comete um crime desse simbolicamente não tem coração. Hum. Então pode ter tido essa relevância simbólica no processo decisório de quem agiu. Agora, ela passando por uma avaliação, né, é possível, mesmo que ela seja, né, uma pessoa usuária de entorpecente, de, enfim, o perfilamento conseguir, né, classificar, ó, ela tem sim determinado transtorno e ela pode inclusive ter o transtorno da personalidade antissocial, correto? Independente do uso de entorpecentes ou não, Não é impossível que tenha, tá? Mas aí isso somente com a através avaliação. e que é feito por psicólogos, correto? Exatamente. Explica isso também, Christian. Quando eu falo de maturidade criminal, Carla, é exatamente para não correr o risco de patologizar as pessoas e o crime rotular as pessoas. A personalidade é mutante, se molda e se transforma ao longo da vida, dos meses, dos fatos e acontecimentos. Então não adianta eu dizer, essa pessoa é uma antissocial, uma narcisista, ela tem TDAH, ela é border, que são inclusive diagnósticos da moda. E é impressionante, né? Cada crime, cada violência que acontece, as pessoas correm e rotulam. Pô, a pessoa é isso. Não, isso não é verdade, isso é um retrato da pessoa. Uma pessoa pode ter características, sintomas e traços de várias coisas e não fechar categoricamente para um psicodiagnóstico. Então, eu acho que é um desserviço fazer isso, mas é a minha opinião. Quando eu falo de maturidade criminal, eu estou atacando no problema. Aqui houve um fato criminal. Então, eu vou pensar em maturidade criminal, não em psicopatologia. Porque se a doença explicasse todos os crimes, os remédios e as farmácias e os grandes laboratórios já teriam resolvido isso. Então, medicação para essa doença e não tem mais crime. E a violência faz parte, não só simbolicamente, mas efetivamente do nosso dia a dia, desde que o mundo é mundo e o homem é homem. O processo evolutivo demonstra que a violência serviu inclusive para a nossa sobrevivência no passado, mas não só para a sobrevivência, para atos de poder também. Quando o homem entende culturalmente que ele tem poder sobre o outro e cognitivamente ele se reveste daquilo que ele não é, que é um todo-poderoso, e eu reflito no outro, no meu narcisismo, que eu sou melhor e superior, eu consigo, dessa maneira, desqualificar o outro, preservar um ego primitivo, não superior, e ajo com violência e inadequação contra meu semelhante. Então, dessa maneira, a gente tem que pensar que, simbolicamente, a maturidade criminal responde muito melhor às questões voltadas para o crime. Após uma avaliação, se esse indivíduo tiver efetivamente um quadro psicodiagnóstico, que ele seja considerado para a justiça, mas não para analisar a cena do crime efetivamente.